Pode sentar, queridos. Amados, hoje é o quarto domingo do mês e tendo momentaneamente encerrado as pastorais e exposições em temas avulsos, nós vamos retomar nossa exposição sequenciada, como era própria desse domingo, quarto domingo, que é o livro de Romanos. Então, por favor, abram a Epístola de Paulo aos Romanos, de onde nós paramos a última vez, Romanos capítulo 12. Nós exporemos, irmãos, hoje, o versículo 6 a 8, mas nós vamos ler desde o versículo 3 novamente, visto que essa exposição, esse texto, ele tem a sua compreensão a partir do versículo 3, nós expusemos a primeira parte dele, e agora vamos seguir de onde paramos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes, porque ela é lâmpada que ilumina nossos pés, porque ela é pura e perfeita e restaura nossa alma, porque a Tua voz, Senhor, é aquela que nos dá as palavras de vida eterna. E é diante dela que nós estamos, Senhor, pedindo a Ti misericórdia e graça na compreensão espiritual dela, Senhor. Sabemos que se o Senhor não operar em vão, Senhor, nós nos lançaremos na escuta da Tua palavra. Seremos como ouvintes tolos que enganam a si mesmo. Mas se o Senhor operar, Senhor, seremos como aqueles que operam a Tua palavra e praticam. Por favor, Senhor, faz-nos entender corretamente, crer, Senhor, com firmeza e profundidade e vivê-la, Senhor, com amor e sinceridade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é dons, tá bom? Dons. Queridos, nós estamos retomando a exposição da Epístola aos Romanos, é importante nós lembrarmos o que é que está acontecendo aqui para que Paulo nos dê essa orientação que ele nos dá aqui. Os irmãos lembram que a epístola que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, ela é uma epístola de apresentação do apóstolo e da sua pregação, do evangelho que ele pregava. E, de certa forma, sabendo ele um problema que havia em todas as igrejas espalhadas pelo Império Romano, e particularmente em Roma, da disputa que havia entre crentes judeus e crentes gentios, Paulo também separa um momento para tratar sobre essa questão, desenvolvendo um ponto que ele havia falado sobre a soberania do Senhor que alcança aqueles que ele quer. Então, toda a epístola aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é a exposição do evangelho propriamente dito. Paulo começa mostrando qual é a situação da humanidade sem Cristo. Capítulo 1, todos os ímpios imorais, todos os gentios imorais estão condenados. Capítulo 2, início do capítulo 2, os gentios moralistas também estão condenados. Capítulo 3, sim, até mesmo os judeus estão condenados. E aí ele conclui o seu argumento dizendo: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque a lei de Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que então a graça de Deus ela possa brilhar de uma forma muito mais nítida aos olhos dos homens. E ele nos apresenta uma solução de Deus para o pecado, a justificação pela fé, a obra de Cristo, perfeitamente justo, imputando a sua justiça sobre os homens que creem e confiam apenas nele. Ele avançou tratando da doutrina da santificação, concluindo com o capítulo 8, e no capítulo 9, 10 e 11 é quando ele separa esse ponto para tratar sobre a doutrina da eleição, sobre a relação disso com os gentios que estavam crendo, com os judeus que foram desprezados, tudo isso no seu devido lugar. E ele encerra essa parte com aquela doxologia que nós conhecemos bem. Ó, com profundidade da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Quem é que pode prescrutar,
essa coisa maravilhosa que é o Evangelho. Quem poderia pensar numa obra como tal para redimir o mundo e os homens? Depois que ele apresentou todo esse fundamento, irmãos, da obra de Cristo em si, do que ela faz em nós, ele passa então no capítulo 12 a nos apresentar o que nós temos de fazer em resposta a ela. Qual é a consequência dela na nossa vida? Isso aqui é muito comum, irmãos, nos escritos de Paulo. É inclusive a estrutura do nosso catecismo, refletindo essa estrutura bíblica. Ele estabelece o fundamento da fé, o que Deus fez por nós, para que então ele possa falar do que nós vamos fazer em cima desse fundamento, do que nós vamos responder a Deus em termos de uma nova vida, de novidade de vida. E ele começou esse capítulo, irmãos, veja para o versículo 1, lembrando mais uma vez, de novo, novamente, nunca é demais relembrar isso, Paulo, é como se Paulo falasse, rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele expressou tudo o que ele falou aqui até agora, com essa expressão, pelas misericórdias de Deus. Por causa disso que eu acabei de falar a vocês, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Que vocês não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele novamente, irmãos, introduz essa nova vida, lembrando do fundamento mais uma vez. Vocês agora vão oferecer a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Vocês agora não vão mais caminhar pensando segundo a mentalidade que vocês tinham antes. Vocês agora vão caminhar segundo a nova vida, por causa de tudo isso que eu acabei de falar. Aqui Paulo lembra novamente o fundamento. Não tem como viver a nova vida, irmão, sem esse fundamento. Nós vimos isso. Lançar-se numa nova vida sem estar agarrado a Cristo, sem estar recebendo dele o poder e a fruição que vem dele por meio do Espírito, é legalismo, é fracasso, é carnalidade. E ao mesmo tempo ele nos deu duas imagens para falar sobre a nova vida. A nova vida é um sacrifício agradável a Deus, e a nova vida é uma constante renovação da nossa maneira de pensar, cada vez mais sendo afinado à palavra. E é então, irmãos, do versículo 3 que Paulo introduz um ponto importante no nosso relacionamento uns com os outros. Essa nova vida que ele está falando aqui, irmãos, ela vai afetar o nosso relacionamento com Deus e afeta o nosso relacionamento com o próximo. E a primeira coisa que ele fala aqui, irmãos, é sobre não pensar de si mesmo além do que convém. Em outras palavras, não se veja mais do que você é. Em uma palavra, ele começa falando sobre a humildade e levantando-se contra o orgulho. São duas coisas, irmãos, fundamentais no nosso relacionamento com o próximo. A humildade é fundamental, o orgulho atrapalha e destrói o nosso relacionamento. E então Paulo pega isso que ele está falando de uma forma geral e aplica ao serviço mútuo, aos dons que Deus nos deu. Quer ver um exemplo? Ele diz, quer ver um exemplo de que você não pode se ver mais do que você é? Nós somos membros de um só corpo. Nós estamos unidos e nenhum membro se basta. Você precisa do seu irmão. Você não se pode ver mais do que você é. Você precisa entender o seu limite. Você precisa entender aquilo que você recebeu de Deus para que você possa dar ao outro. Ou seja, tudo isso é a forma prática que Paulo vai nos dar sobre como ver a nós mesmos da forma devida. E nós vimos um pouco disso na exposição anterior de Romanos. Agora nós vamos destrinchar como ele aplica mais especificamente isso. Veja, por favor, versículos 6 e 8 novamente. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Como Paulo vai aplicar isso aqui, irmãos, falando sobre esses dons? Aqui, irmãos, em suma, ele nos ensina que fazer aquilo para o que eu fui dotado e chamado por Deus e pela sua igreja, de forma como Deus quer, sem escapar, sem excusar, sem usurpar o que não me foi dado, é ter uma visão correta de mim mesmo, é amar e servir. Eu vou repetir.
O que Paulo está querendo nos mostrar, irmãos, com esses dons que ele está falando aqui, com essa aplicação que ele está falando sobre não ter uma visão de si mesmo além do que convém? É que eu tenho de fazer aquilo para o que eu fui dotado para fazer, para o que eu fui chamado por Deus e pela sua igreja para fazer. De qualquer jeito? Não. Do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, sem usurpar o que não me foi dado, sem fazer o que eu não fui chamado. Fazer dessa forma é ter uma visão correta de si mesmos. Paulo aqui, irmãos, ele elenca nessa pequena lista que nós acabamos de ler 7 dons: profecia, ministério, ensino, exortação ou consolo, repartir ou contribuir, governar ou liderar e mostrar misericórdia. 7 dons que ele elenca aqui. E é importante lembrar, irmãos, que Paulo ele não está esgotando aqui todos os dons que existem na igreja. Daqui você tem pelo menos, alguns tentam dividir em 2 categorias de dons. Você tem um dom da palavra e o dom do serviço. E isso aqui vai implicar em uma coisa que nós vamos ver mais tarde, essa possível divisão aqui. Só que a gente precisa saber que Paulo não está esgotando uma lista de dons. Você tem outras listas, por exemplo, como em Coríntios, como em Efésios 4, listas que se complementam, que possuem igualdades e diferenças. Um ponto que a gente precisa considerar aqui, irmãos, é se nós entendemos corretamente a doutrina dos dons. Muitos erros, irmãos, nas igrejas hoje têm sido provocados por uma má compreensão dos dons. E eu não estou me referindo simplesmente naqueles que defendem a continuidade dos dons espetaculares, dos dons extraordinários, não. Desde o dom que está associado ao ministério da palavra, pastores que não entendem o que é isso, até as coisas mais básicas do relacionamento do irmão com o outro, por uma confusão quanto a isso, você gera imaturidade. Ora, o que aconteceu na igreja de Corintos, se não exatamente isso? Uma imaturidade quanto aos dons provocou uma confusão no meio da igreja. Soberba. Por isso que Paulo começa com esse ponto. Humildade, serviço. Aí qual é o outro que vai vir logo em seguida, mais tarde à noite? O amor. Esse conjunto nos faz entender qual é a nossa posição diante de Deus e diante do nosso próximo. Então, irmãos, ter uma visão madura acerca dos dons é importantíssimo para a nossa caminhada como igreja. O que está pressuposto aqui, irmãos? O versículo 6 está posto aqui para nós. De forma muito clara, veja. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Ele acabou de falar, irmãos, no versículo 4, que nós somos membros uns dos outros. E que nós, como membros, fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. E que cada um de nós recebeu diferentes dons segundo a graça de Deus. O que está pressuposto aqui no que Paulo está falando, querido? Não tem um só do corpo de Cristo que não tenha recebido dons para servir o corpo de Cristo. Não tem um só que não tenha recebido de Deus algo para dar ao seu irmão, algum benefício espiritual, algum benefício temporal, porque nós somos membros de um só corpo. Ou seja, querido, se você acha que você não é chamado para servir ao seu irmão, porque talvez você não sabe assoviar enquanto você chupa a cana, você pensa que dom tem que ser uma coisa assim bem... A palavra está dizendo que você, se é crente, você tem isso para dar ao outro. Todo dom, irmãos, e aqui, olhando agora a doutrina de uma forma geral, todo dom, pela doutrina geral da Escritura Sagrada, ele possui um caráter duplo. Isso aqui, é importante eu colocar isso aqui dentro da doutrina geral da Escritura Sagrada para que a gente possa interpretar esse texto corretamente. O caráter duplo todo dom ele vai ter um aspecto público e oficial e um aspecto privado e orgânico. Como é que funciona isso, irmãos? Deus, num só dom, ele pode atribuir esse dom a um ofício e que a execução desse dom, num sentido público e formal e oficial, é atrelada apenas a esse ofício. Mas esse mesmo dom, num aspecto orgânico e privado, ele também vai ser exercido por outros irmãos. Uma ilustração muito clara aqui, para que a gente possa entender o que Paulo está falando. O dom do ensino. O dom do ensino, o dom da pregação,
pública e oficialmente na igreja pertence ao ministro do evangelho. Nenhum outro é dado essa prerrogativa. O Senhor é muito claro nisso na Escritura Sagrada. O púlpito, ele não pode ser franqueado para qualquer pessoa. É o ministro que foi dotado, preparado, chamado e ordenado para isso. Agora, isso quer dizer que ninguém pode ensinar? Não. Você que é pai, tem de ensinar o seu filho. Você que é marido, tem que ensinar a sua esposa. Você que é mãe, tem de orientar o seu filho. Veja, eu estou dando aqui só um exemplo de que na igreja de Cristo, o mesmo dom, ele vai ser exercido de uma forma pública oficial, com dotação específica, mas isso não exime, por exemplo, de um pai, não vou instruir meu filho porque é o pastor que é que tem um dom de ensino, eu não vou ensinar meu filho. Não, você é chamado também a exercer isso, de forma que você vai ter os seus dons específicos para servir o seu irmão no contexto público, no contexto comunitário, mas isso não anula os outros aspectos privados e públicos desses mesmos atos, irmãos. E aqui nós entendemos que há um limite e uma regulamentação dos dons pela própria palavra. Eu vou dar um outro exemplo. Paulo falou aqui sobre o serviço, sobre o dom de ministério. Aí você fala assim, não, eu não tenho dom de ministério, eu não tenho dom de serviço, por isso eu não sirvo. A gente viu em Gálatas capítulo 5 que Paulo está dizendo que todo aquele que recebeu a liberdade em Cristo é chamado para servir o seu irmão. Você está percebendo que tem uma coisa aqui que Paulo está nos mostrando? Num sentido, tem sim um exercício público e oficial desse dom, mas no outro, todos os crentes são chamados a exercer. Paulo colocou aqui o dom de contribuir. Aí esse aqui é o que talvez muitos gostam de se apegar, né? Não, eu não tenho um dom de contribuir, de dar ofertas, né? Eu prefiro ficar com o meu dinheiro porque eu não tenho esse dom. Outro tem esse dom. Aí Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, que cada um contribua da sua porção. Está percebendo, irmãos, a dinâmica aqui? Você vai ter sempre essa relação pública e privada, oficial e orgânica. Isso aqui, irmãos, novamente, é para que tanto nós respeitemos as posições que a Escritura Sagrada coloca com clareza, quanto ninguém possa se furtar de servir ao outro com a alegação de que, eu não tenho tal dom, eu não sei tal coisa. Porque, novamente, ao elencar aqui o dom de serviço, o dom de contribuir, alguém pode se apegar, está vendo? Isso aqui é uma pessoa específica que tem esse dom de contribuir, eu não tenho esse dom de contribuir. Não, amado. Aqui está se referindo a um aspecto muito específico, mas todo o crente é chamado na sua esfera a fazer aquilo que pode. E esse conceito de esfera aqui, irmãos, é fundamental. Qual conceito de esfera? Deus lhe colocou numa posição específica para que você possa exercer o seu papel naquela posição específica. Você não avança a esfera, você não pega para si aquilo que não lhe foi dado. Se você é marido, é pai, a sua esfera imediata é a sua família. Se você é marido, pai e chefe, patrão, você tem a esfera da sua família e a esfera do seu trabalho. Você tem responsabilidade diante disso. Se você é marido, chefe e um presbítero e um diácono, você tem a esfera da igreja. Mas se você pode ser tudo isso e não ser presbítero e ser um político, trabalha no sentido da sociedade, você tem aquela esfera. Cada esfera, ela não se mistura e cada um exerce o seu papel na sua respectiva esfera. Por isso, irmãos, do que Paulo está falando aqui, para que nos coloquemos no nosso devido lugar, é entender que, primeiro, ninguém está isento de servir um ao outro com os dons que Deus nos deu. Segundo, a própria Escritura coloca os limites desse exercício, dizendo, uns têm tais dons, outros têm outros dons. E nessa dinâmica, as esferas, você é chamado para exercer isso nessa esfera, você é chamado para exercer isso publicamente noutra esfera, mas no geral, todos nós devemos servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Aqui, irmãos, Paulo ele não especifica se ele está se tratando de dons atrelados aos ofícios ou de uma forma geral. E aqui, irmãos, eu estou sendo bem sincero com vocês quando eu falo que há um debate muito extenso no meio dos melhores comentaristas sobre esse texto. Se Paulo está se referindo, por exemplo, aos dons associados aos oficiais, ou se Paulo está exercendo aos dons de uma forma geral.
E aqui gera dependendo da interpretação, vai gerar uma inconsistência com outros aspectos da doutrina dos dons. É por isso que eu penso, pela análise do texto, eu tenho um fundamento suficiente para crer que aqui Paulo está se referindo aos dons associados aos ofícios de presbítero e de diácono, como que estabelecendo os limites disso e dando o norte para que esses ofícios eles possam ser executados. Mas ainda assim, mesmo crendo dessa forma, pela doutrina geral dos dons, isso não está anulando que algum irmão ou outro possa ter esses mesmos exercícios no sentido privado e orgânico, e que isso não diminui em nada o dever de fazer aquilo que Deus está chamando. Por isso então, irmãos, mesmo crendo dessa forma, mas querendo já abrir a doutrina para a nossa aplicação, nós nos lembremos disso, que no final a dinâmica é dos aspectos públicos e oficiais e orgânicos, segundo a sua esfera. O mesmo dom exercido pública e oficialmente, e o mesmo dom exercido privada e organicamente na dinâmica da igreja, é o padrão que o Senhor quer para nós, irmãos, como povo de Deus, de forma que ninguém fica sem servir. Ninguém fica esperando o outro. Todo mundo vai fazer em prol do outro. Disso aqui, então, irmãos, nós aprendemos duas coisas. A primeira, de forma muito clara, querido, faça o que você foi chamado a fazer na sua posição e esfera. Faça. E não faça o que você não foi chamado para fazer oficialmente. Queridos, se você perceber, 7 vezes Paulo coloca um tom de ordem aqui. Se você tem tal dom, faça assim. Se você tem outro dom, faça assado. Se você tem esse dom, execute assim. O que tem implícito aqui, irmãos? Paulo está falando, você tem de servir com aquilo que Deus lhe deu. Faça. Faça na esfera que você está. Então, já trazendo aqui a aplicação dessa doutrina, se você é oficial da igreja, faça. Não seja negligente naquilo que você foi chamado a fazer. Se você não é oficial, mas você também é chamado a servir com esses dons que Deus lhe deu, na sua esfera, quer seja na sua família, quer seja com o seu irmão que está do seu lado, faça. A negligência, irmãos, também é pecado. Você é chamado a servir. E na providência do Senhor, nós retomarmos a exposição de Romanos, logo após a pastoral que a gente teve, de uma forma avulsa, ela vem para dar mais força na doutrina bíblica do serviço. Faça o que você foi chamado para fazer. Se você é marido e se preocupa e se mistura naquilo que você não foi chamado e descobre a sua família, você comete um grave pecado. Se você é mãe e se aventura e se preocupa, mãe ou esposa, com aquilo que você não foi chamada e descobre a sua família, você faz um grande pecado. Se você é presbítero, é diácono, e não faz aquilo que Deus lhe chamou, desprezando a sua esfera, você comete um grave pecado. Nós não temos, irmãos, sobre nós nenhum chefe, percebe? No serviço da igreja, nós não temos nenhum chefe que vai nos demitir se nós não executarmos, que vai diminuir nosso salário, até porque serviço é um serviço de amor. O ministro não tem nenhum chefe para prestar conta, os diáconos também não, os presbíteros também não. O fundamento está no senso de que nós somos membros de um só corpo, que Deus deu-nos dons, habilidades, capacitação para nós servirmos aquele outro irmão na sua demanda. Nós precisamos fazer, Paulo diz, se você tem tal dom, faça. Se você foi dotado de tal forma, dê isso ao outro. Dê isso ao outro. Por isso é importante você perguntar qual é a sua esfera. Qual esfera Deus lhe colocou? Quais esferas Deus lhe colocou? Você não edifica o outro do corpo apenas se for no aspecto público, como algumas denominações querem fazer. Algumas denominações assim, se você não tem uma oportunidade, como eles chamam, né? Uma oportunidade, então não vale de nada. Não é só no aspecto público, não. Você serve um ao outro no aspecto privado. Qual é a sua esfera? Você sabe o que é que Deus requer de você na sua esfera? Você
é um filho, é um pai, é uma mãe, é um esposo, é um presbítero, é um diácono, é um patrão. O que é que Deus quer que você exerça nos seus dons nessa esfera para abençoar os outros? E especialmente no contexto da igreja local. O que você tem feito para abençoar os seus irmãos nessa relação de ofício e de aspecto orgânico e privado? Nós deveríamos, irmãos, ser zelosos disso. Deveríamos ser zelosos da esfera que Deus nos colocou. Muitas vezes, irmãos, as igrejas, e isso é um dos porquês, essa dinâmica de esferas e de aspecto público e oficial e aspecto privado e orgânico, e vocês entenderem o porquê que é manancial, nós não temos essas estruturas que não estão na Escritura Sagrada de ministério, de célula, sociedade interna, todas essas coisas que estabelecem líderes e mais líderes que não são ordenados pela palavra. Os líderes são apenas os presbíteros e os diáconos, ponto. Foram os únicos líderes que Deus colocou na Escritura Sagrada. Mas isso impede o serviço? Não. Exatamente por causa dessa maturidade de serviço que a Bíblia traz. A necessidade de ter essas estruturas forçadas e extra-bíblicas não é um sinal de maturidade. É um sinal de imaturidade. A igreja precisa de uma coisa externa e sem fundamento para poder impulsionar o povo a fazer aquilo que tem que ser feito. Quando a dinâmica não é essa, nós deveríamos ser zelosos, irmãos, de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Como, por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui. Você preocupando-se primeiramente com isso. Novamente, você tem de servir a sua família. Você tem de servir o seu irmão. Aí a palavra de exortação, você pensa assim, não, é só o pastor e os presbíteros que exortam. Sim, oficialmente, na dinâmica do trabalho eclesiástico, é só os pastores e os presbíteros que exortam. Mas isso não quer dizer que você também não tem a responsabilidade de encorajar o seu irmão que está do seu lado. E quantas vezes, irmãos, eu, o ministro do evangelho nessa igreja, fui encorajado por irmãos nessa igreja. De estar desanimado, de estar triste, ou de estar caminhando num sentido que poderia dar num canto errado, e um irmão, uma irmã chegou, pastor, considere tal coisa. Irmão, muito obrigado. Muito obrigado, minha irmã. Às vezes animado, pastor, estou orando por você por causa disso. Isso encoraja. Veja, o trabalho pastoral, os presbíteros fazem. O acompanhamento, o discipulado, não existe esse negócio de discipuladora, discipulador, que não seja os presbíteros. São eles que fazem. Mas isso não impede, de forma alguma, que você esteja atento em encorajar o seu irmão. Por exemplo, em repreendê-lo se você vê-lo cometendo algum pecado, antes mesmo de levar isso para os presbíteros, em chamá-lo para orar com ele. Isso, irmãos, reflete uma maturidade. Uma igreja que consegue distinguir essas esferas, esses aspectos e serve um ao outro, é uma igreja que está caminhando madura no serviço. Nem usurpa o que não lhe foi dado, nem é negligente naquilo que lhe foi dado. Cada qual servindo um ao outro. Por isso, faça. Não faça se você não for chamado nesses aspectos dos limites públicos e oficiais. Mas ainda assim na prática, mesmo nesse sentido, você pode servir os oficiais, por exemplo, dando conselhos corteses, colocando coisas para que eles possam considerar e possam deliberar, tendo a disposição de servir naquilo que é possível. E, eventualmente, se for o caso, se você for dotado, chamado e reconhecido para isso, se preparar para ocupar a esfera pública e oficial na igreja. Por exemplo, os diáconos, irmãos, são o ofício do serviço na igreja. É eles que coordenam e supervisionam todo o serviço na igreja. Lembra de todos aqueles exemplos que eu dei no sermão passado? Todos aqueles, pois bem, a maioria deles, os diáconos, estão como líderes. Precisam ser consultados, precisam ser encorajados, precisam ser provocados, inclusive. Diácono, tal coisa que a gente está sentindo necessidade. Show de bola, vamos aqui, fulano e tal. Vamos... Passando por eles. Mas percebe que não é simplesmente cruzar os braços e fazer, não, os diáconos vão fazer. É assim? Não, irmãos. É a maturidade de entender. Eles são chamados para isso, eles vão coordenar e liderar isso. Mas eu posso servi-los, auxiliando-os nisso. Eu posso me dispor. Eu posso estar sempre à disposição desses diáconos. Se vocês precisarem de qualquer coisa em tal área, pode contar comigo que eu posso servir. Tais horários podem contar comigo. Às vezes a gente precisa de serviços de prediais. Né? Os nossos diáconos, todos eles são nerds, né? Eles são da área de digital e tecnológica. Precisam de ajuda nesse ponto.
Nossos diáconos tem um que é cozinheiro, mas precisa das irmãs ajudando na questão da cozinha. Então, sempre à disposição para encorajar, para servir. Às vezes eles não sabem que uma pessoa está doente. Informar os presbíteros e aos diáconos: ó, fulano está doente. Você está ajudando. Você está exercendo o serviço. Ainda que não da forma pública oficial, você está exercendo o dom de serviço. Como muitas pessoas aqui da área de saúde da nossa igreja, quando alguém fica doente, se dispõe prontamente a ajudar, a orientar, a dar conselhos, a poder analisar exames, para poder servir um ao outro. Não é diácono nem diaconisa, mas está à disposição uns dos outros. E segundo, queridos, primeira coisa então que nós aprendemos aqui, irmãos, entendendo, primeiro, a gente viu a doutrina geral dos dons, o que Paulo está falando aqui, aplicando então um ponto direto. Primeiro, faça o que você foi chamado para fazer e não faça o que você não foi chamado para fazer oficialmente. Agora, segundo, faça como Deus quer pública e oficialmente, quer privadamente e organicamente, faça como Deus quer. Como que isso nos é ensinado, irmãos? Veja, por favor, aqui novamente o versículo. Veja, quando ele fala, se profecia, profetize. No grego está assim, profetize, segundo a proporção da fé. Se ministério, que ministre, dedicando-se a isso. Se ensino, ensine, com dedicação e esmero. Se exorta, exorte, com dedicação. Se contribui, contribua, com liberalidade. Se lidera, se presida, com diligência. No grego, irmão, literalmente está assim, ele fala o dom, reforça a ordem e coloca algo do lado, dizendo como nós vamos fazer. O que o Senhor está nos ensinando aqui então, irmãos? Que é o nosso segundo ensino. Faça como Deus quer. Em nossas vocações, irmãos, nós não somos guiados no exercício dela e dos dons sem nós perguntarmos a Deus: Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Ele quem regula e orienta isso, irmãos. Dito de outra forma, nós devemos diligentemente procurar conhecer a vontade de Deus nas Escrituras para a nossa vocação, para o nosso dom, e diligentemente executar como Deus manda. Querido, isso é muito importante na glorificação do Senhor. Muito importante. Eu vou dar um exemplo que toca o meu ofício. Quantos não são os pastores que, sou pastor, mas eles inventam cada coisa para o ministério pastoral que não tem nenhum respaldo bíblico. Se perde naquilo que Deus não chamou e deixa de fazer aquilo que Deus chamou. Ou simplesmente secciona. Deus chamou para fazer X e Y, mas fala, não, eu só faço X, Y eu não vou fazer. Isso aqui, irmãos, é pecar contra o Senhor. Nós somos chamados a fazer, sim, mas não do nosso jeito, a fazer como Deus quer. Deus disse, se você ensina, dedique-se a isso. Faça com dedicação. Se você contribui, contribua com alegria. Ó, quão terrível é uma pessoa que está contribuindo com a cara fechada. Que sensação no coração daquele que recebe a contribuição vai ficar? O como Deus também regula, irmãos. E nós deveríamos estar preocupados com isso. Não caminhemos pelos nossos achismos. Não, eu acho que... Não tem problema se eu faço assim. Não. Pergunte à Escritura Sagrada. Pergunte ao Senhor. Como Deus quer que eu faça isso? Como Deus quer que eu seja um ministro da palavra? Como Deus quer que eu seja um presbítero? Como Deus quer que eu seja um diácono? Como Deus quer que eu seja um marido, uma esposa, um filho, um irmão que vai estar servindo outro irmão nesse ponto específico que Deus me deu? Como Deus quer? É isso, irmãos, que é glorificar a Deus. É isso que é estar submisso à palavra de Deus. Não apenas o que, mas o como também. E é nisso também que constitui-se muitas das confusões na igreja. Porque nem o que, nem o como, muitas igrejas estão preocupadas em ouvir e seguem a sua própria trilha, a sua própria sabedoria, para a sua própria destruição. Como então, querido? Deus lhe dotando um dom que você possui, na esfera que você está,
como Deus quer que você exerça isso. Nós temos exercido, irmãos. Portanto, queridos, diante dessas duas coisas que o Senhor nos ensina nessa palavra, nós precisamos considerar se nós temos uma visão correta dos dons. Se nós entendemos que os dons vêm do Deus triuno, que visa a edificação do corpo. Por isso, se você se isola, se você só pensa em você, você não está pensando como um membro de um corpo. Isso é pecar contra o corpo de Cristo. Ainda, você, crente, faça com diligência o que você for chamado. Procure ocasiões em que você pode suprir a necessidade do outro naquilo que você tem, respeitando os limites. Nós não precisamos inventar, irmãos, coisas que o Senhor não nos deu. Nós não precisamos botar estruturas ou interpretações equivocadas da Escritura Sagrada para o ambiente da igreja local. A seriedade, caminhar no que a palavra diz é suficiente. Exerça. E por último, especialmente os oficiais da Manancial, a começar por mim, os presbíteros, regentes e os diáconos. Irmãos, nós devemos ser diligentes no nosso ofício. Ser diligente e nos esmerar naquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Preocupando-nos em fazer segundo o que o Senhor falou na sua palavra. Conformando-nos recorrentemente àquilo que Ele nos deu, irmãos. Devemos ter clareza do que nós temos que fazer. E sermos diligentes na execução, segundo o que Deus quer, para a glória de Deus e o benefício e o bem dessa igreja, queridos. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para nós não termos uma visão de nós além do que convém. E isso implica que eu vou servir ao outro, eu não vou negligenciar o outro naquilo que Deus me deu. Eu vou respeitar o limite dos dons, o limite dos ofícios e vou fazer tudo visando a glória de Deus e o bem do meu próximo. Façamos, irmãos, sirvamos uns aos outros da forma como que Deus quer, respeitando os limites que Deus estabeleceu. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Tu és sábio e bom, Senhor. Tu distribuísse à Tua igreja dons para o benefício mútuo uns dos outros. Nenhum dos Teus filhos, Senhor, ficou sem tais dons para servir uns aos outros. Nenhum filho Teu, Senhor, concentra em si mesmo todos os dons e se basta. Todos nós precisamos uns dos outros. Que o Senhor nos dê essa visão devida, Senhor, de nós mesmos. Uma visão humilde, que nós não pensemos de nós além do que convém. Isto é, que nós nem nos julguemos como autossuficientes, como se nós não precisássemos um do outro. Que nós não transpassemos, Senhor, os limites que o Senhor estabeleceu. Que nós não sejamos negligentes e não fazermos aquilo que o Senhor nos disse para fazermos. Nem, Senhor, displicentes em não considerar aquilo como o Senhor disse que deve ser feito, Senhor. Faz-nos uma igreja, Senhor, serva, fazendo aquilo que o Senhor nos chama a fazer, como o Senhor quer que nós façamos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.